Salve, salve! Vamos nessa. Ó, subindo mais um degrau, né? Nossa jornada aí. A gente vai o quê? Buscar o topo, ok? Isso aí. Vamos lá. Números racionais, operações com fração. Ó, como que a gente vai operar frações aqui, professor? Primeiro, a gente pode ter uma circunstância em que os denominadores, né, iguais, ó, sejam iguais, perfeito? Nesse caso aqui, com denominadores iguais, tratando, né, da relação de adição e subtração. Então, ó, no caso de adição e subtração, como que a gente vai realizar isso? Ó, caso sejam duas frações, a gente pode o quê? Pegar aqui direto, somar direto. Ah, professor, em duas frações dá para fazer essa soma direta aqui? Dá sim. O que que a gente pega aqui, ó? Na subtração e na soma, a gente pega o quê? Efetua, né, as operações do numeradores, normalmente. Então, ó, o que que a gente pega? Ó, veja, vamos colocar aqui o traço da fração. O que que a gente tem no numerador? 1 mais 3, ok? Aqui, da mesma forma, ó, o que que a gente tem no numerador? 5 menos 2. E o denominador, professor? O denominador a gente conserva, não é igual, ó, conserva o 5, igual, conserva o 7. E agora? Agora é só operar aqui, ó. 1 mais 3, 4. Então, a gente tem 4 quintos, o resultado da primeira operação. 5 menos 2, 3. E 3 sétimos, o resultado da segunda operação. Ok? Beleza, né? Perfeito. Então, veja, ó, opera os numeradores, conserva o denominador comum. Isso com denominadores iguais. Ó, lembrando que a gente está falando sobre o que? Denominadores iguais. Denominadores iguais. Certo, ok, beleza. Então, ó, denominadores iguais, a gente conserva o denominador. Perfeito. E no caso de denominadores diferentes, professor, como que a gente vai, né, executar essa ação com denominadores diferentes? A gente pode executar do mesmo jeito, né? Mas eu desconfio que não, por quê? Porque se os denominadores são diferentes, a gente não vai poder conservar, não é isso? Exato, ó. Então, a operação vai ser a mesma, adição e subtração. Então, as mesmas operações, né, no caso aqui, né, as mesmas, porque são duas. E aí, o que que a gente observa? Por exemplo, ó, denominadores agora diferentes. Próximo caso aqui, também denominadores diferentes. A gente está somando e a gente está subtraindo. Sim, e nesse caso específico, professor, o que que a gente vai fazer? Aquele traço, o famoso traço, né, da fração aqui e o famoso traço. Ah, professor, nesse caso aqui, então, a gente vai ter que calcular o mínimo múltiplo comum, né? Pode ser também. Mas veja, ó, dá para a gente fazer isso aqui de uma maneira mais prática. Como assim, professor? Através da multiplicação aqui. Multiplicação, professor? Sim. Veja que a gente multiplica os denominadores. Então, ó, 5 vezes 3, quanto? 15. Então, 5 vezes 3, 15. 4 vezes 7, 28. Então, a gente multiplica os numeradores. Então, aqui, ó, o que que a gente faz? Multiplica os denominadores. Então, só pegar, ó, multiplicar os denominadores, certo? Ok? E em relação aos numeradores, a gente também vai multiplicar, só que a gente vai multiplicar de forma cruzada, o denominador com o numerador. Ó, o denominador 3, a gente multiplica com esse numerador 1. É sempre a multiplicação cruzada. Então, 3 vezes 1, 3 mais, e o 5, ó, multiplicação cruzada, multiplica com 2. 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10. Então, observe que a gente está fazendo multiplicação cruzada. Aqui da mesma forma, ó, 7 vezes 5, professor, 7 vezes 5, 35. Ok, a operação é menos. 4 vezes 2, 4 vezes 2 é igual a 8. E o que que é importante aqui? Quando a gente faz essa multiplicação cruzada, a gente está multiplicando o de baixo pelo de cima e o resultado fica, ó, aonde a gente para na setinha, né? Está subindo, é uma setinha subindo. A mesma coisa, o de baixo pelo de cima, a setinha subiu e o resultado para do mesmo lado,
ou seja, a gente representa o resultado onde termina a setinha da multiplicação. Logo, 3 mais 10 aqui é igual a 13, dividido por 15. Então, esse é o resultado. Claro, se fosse possível uma simplificação, a gente ia simplificar. Nesse caso aqui não é possível, a gente para. Essa fração é chamada de fração irredutível. E aqui, professor, mesmo processo, só que agora a subtração. 35 menos 8, 27. Então, vai ficar 27 sobre 28. Mesmo caso, né, do primeiro exemplo. Não é possível efetuar a simplificação. Então, a gente deixa dessa forma. Então, veja que a gente tem um resultado aqui, ó, tanto que na adição quanto na subtração. A gente conseguiu isso. Ah, professor, mas eu posso fazer isso para qualquer circunstância, né? Não precisa eu tirar direto aquele MMC ou MMC, formar, fazer todo aquele processo. Isso aqui é específico para duas frações. Essa relação prática é específica aqui para duas frações. Com 3 a gente não pode fazer isso, certo? Ok? Então a diferença foi o quê? Ó, aqui a gente não precisou, quando a gente pegou os denominadores iguais. Então veja que esse resultado ele é obtido aqui, ó, sem precisar fazer multiplicação. É de forma direta. É só conservar o denominador e efetuar, ou seja, operar. Se for mais, soma. Se for menos, subtrai em relação aos numeradores. Quando eles são diferentes, aí sim, né, a gente tem esse processo, né, em que a gente precisa fazer essa multiplicação cruzada e a multiplicação dos denominadores entre si. Então, esses denominadores também serão multiplicados entre si. Perfeito? Beleza? Ok. Professor, tem como mostrar com 3, então, né, já que a gente está falando que não funciona, só funciona para duas, então se a gente pegar aqui, ó, né, uma relação em que a gente esteja trabalhando adição e subtração, porém, a gente esteja falando de mais de duas frações, ó, em que uma circunstância que ocorra mais de duas, já que esse método só serve para duas frações. Primeiro, o que a gente pode observar aqui, ó? Os denominadores, né? Então, a gente pode trabalhar tanto com denominadores iguais, nessa circunstância aqui, ou denominadores diferentes. Professor, mas denominadores iguais muda alguma coisa? Não, não muda nada. Lembra quando a gente tinha duas frações, denominadores iguais, o que a gente faz? A gente conserva, né? A gente conserva o denominador e opera os numeradores. Nesse caso aqui, ó, é 5 com mais 2, 7. 7 menos 4. Ah, professor, 7 menos 4 é igual a 3. Então, vai ficar 3 sobre 9. Ok? Beleza? 3 sobre 9. Nesse caso específico aqui, a gente pode fazer uma simplificação, ó. A gente pode simplificar esse 3 por 3 e a gente pode simplificar esse 9 por 3. E aí a gente vai obter, ó, 1/3. Então, a gente pode, né, trabalhar aqui com o resultado simplificado. Então, ó, a gente pode aplicar essa simplificação. Ah, professor, então aqui agora é possível, né, essa simplificação, sim. Então, veja, ó, né, simplifica, não é isso? Então, ó, simplifica por 3, tanto o numerador quanto o denominador tem que ocorrer essa simplificação pelo mesmo valor. Só é possível a simplificação se for o mesmo valor, ok? Valores diferentes não. Não posso simplificar em relação a valores diferentes, utilizando valores diferentes. Sim, professor. E quando os denominadores são diferentes aqui, ó, a gente vai ter que trabalhar com o mínimo múltiplo comum, ok? Então, ó, mínimo múltiplo comum. A gente vai ter que realizar aqui o mínimo múltiplo comum. Como assim, professor? Aqui, ó, 5, 6 e 3. Então, ó, o que a gente vai pegar? 5, 6 e 3. Vamos lá, né?
fatoração simultânea. Pode por 2? Pode. Então, aqui vai ficar 3, 3. Opa, agora pode por 3. Aqui não dá, aqui fica 1, aqui fica 1. Opa, agora por 5, ó. Então, o que que acontece aqui? Todo mundo 1. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 15 vezes 2 igual a 30, professor. Então, ó, o mínimo múltiplo comum aqui entre eles é quanto? É 30, certo? Que a gente pode observar isso aqui na fração. Veja, 5 e 6 e 3 tem algum número que é divisível aqui? Sim, professor. O 6 divide por 3. Então, a gente esquece esse esse 3 aqui, ó, e multiplica o que sobra. Então, ó, 6 vezes 5 dá quanto? Dá 30. Perfeito? Beleza? Então, a gente pode também fazer isso, né? Aqui, ó, o mínimo múltiplo comum aqui vai ser o quê? Vai ser 30. Então, usando esse, né, recurso. Se é divisível, então a gente multiplica apenas o que não divide. Sim. E daí, professor? E daí agora é o seguinte, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, pegar o valor aqui e vai dividir. Então, primeiro a gente divide. Então, a gente pega isso, ó, e divide. Quando a gente divide aqui, a gente vai achar o quê? Um resultado, professor. Beleza. Então, essa divisão, a gente tem um resultado. E aí, o que que a gente faz agora, ó? A gente pega esse resultado aqui e multiplica, ok? Então, ó, em relação ao numerador, a gente vai e multiplica, ok? Beleza? Então, ó, a gente multiplica. Professor, ficou meio que misturado aí uma coisa com a outra, né? Então, ó, deixa eu separar aqui, certo? Então, ó, tô só separando esses dois exemplos. Pronto, agora sim, melhorou, né? Então, né, ficou mais visível agora que a gente está fazendo duas situações, dois casos aqui, certo? Então, ó, 30 dividido, veja que a gente divide, 30 dividido por 5 dá quanto? Dá 6, o resultado é 6. E o resultado a gente multiplica 6 vezes 4, 24. Então, menos, ó, veja que é a operação, a gente pega aqui e faz o próximo agora, ó, 30 dividido por 6, mesmo procedimento, a gente fez com 5, agora a gente vai fazer com 6. 30 dividido por 6, professor, dá 5. 5 vezes 3 é igual a 15. A operação é mais e divide, ó, 30 agora dividido por 3. Dá quanto? Dá 10. 10 vezes 2 dá quanto? Dá 20. 10 vezes 2 dá 20. Professor, e agora? Como que eu vou executar isso aqui agora? Eu tenho menos e eu tenho mais. Você pode fazer na ordem que aparece as operações, por exemplo, 24 menos 15, ok? Ou você pode somar os positivos e depois subtrair pelo negativo. Professor, qual é o processo mais fácil? Aí é você, quem sabe, né, quem vai desenvolver, né, o que for mais prático para você. Veja qual é o mais prático. Ó, a gente pode fazer o seguinte, 24 menos 15, professor, 24 menos 15 é 9, não é isso? Exatamente. 9 mais 20, 29 sobre 30. Ok, beleza. Mas a gente poderia fazer também, de qual forma? Usando qual recurso aqui? O que eu disse, soma os positivos, ó, o 24 é positivo, o 20 é positivo. Então, 24 com mais 20, 44. 44, aí menos 15. E agora subtrai o negativo. 44 menos 15, também 29. Ok, beleza, professor. Isso aqui a gente não pode simplificar, então deixa dessa forma, não é isso? Exatamente, ó, quando a gente não pode simplificar, a gente deixa do jeito que está, certo? Ok? Beleza, né? De boa. Professor, então quer dizer que esse processo aqui eu posso usar tanto para duas frações ou para mais de duas frações? Isso. Agora, aquele cruzado eu só posso utilizar para o quê? Duas frações. Aqui, ó, também, observação aqui, né? Qual é a observação, professor? Isso aqui vale
também para duas frações, ok? Então, vale também para duas frações. O que eu estou falando aqui, professor, que vale também para, né, duas frações? A gente está falando especificamente sobre quem? Mínimo múltiplo comum, não é isso? Ó? Então, isso também vale para duas frações, ok? Também vale para duas frações. Beleza, né? Professor, vamos seguindo aí? Vamos. E agora a gente vai falar o quê? Da multiplicação, certo? Em relação à multiplicação, o que que a gente vai observar? É indiferente se for denominadores iguais, se for denominadores diferentes, ok? O processo é indiferente, seja denominadores iguais ou diferentes, tanto faz, ok? Beleza? Ah, então, ó, aqui especificamente está falando sobre denominadores iguais, professor, certo? Mas pode também, né, a gente usa o mesmo processo também para denominadores diferentes. Então, o que que a gente vai executar quando ocorrer multiplicação? Normalmente, né? Então, veja, ó, que normalmente, seja para, né, denominadores iguais ou denominadores diferentes aqui na multiplicação, a gente vai sempre executar o que, ó? Multiplica os numeradores entre si e o que mais? Multiplica os denominadores também entre si. Ou seja, o que que a gente obtém aqui, ó? 5 vezes 1 é igual a 5, professor. 6 vezes 6 é igual a 36. Perfeito? Beleza? 5 vezes 2 é igual a 10. 6 vezes 15, professor, 6 vezes 15 duas vezes é 30, 4 vezes 60, 6 vezes é 90. Ok, beleza. E aí o que que a gente pode fazer aqui agora? Quer dizer, né, qual é o procedimento a ser executado aqui, ó? É a simplificação. Ok. Quer dizer que quando a gente está cortando esse zero, isso aqui, ó, a gente está fazendo a simplificação, professor? Exatamente, ó. Cancelar esse zero, né, do numerador com o zero do denominador equivale à simplificação, certo? Ou, né, veja, ó, ou o que que a gente pode pegar aqui, né? O que que a gente pode fazer? Veja que a gente tem o quê? 5 sobre 6 vezes 2 sobre 15. Então, a gente pode já simplificar direto na própria fração, antes de multiplicar. Professor, como assim, ó? 5 dividido por 5 é 1. 15 dividido por 5 é 3. Ok? Então, ó, já coloquei aqui. Então, melhor, né, eu fazer na própria relação aqui. Deixa eu só, né, sair aqui, daqui e fazer aqui. Pronto, melhor aqui, ok? Por quê? Porque aqui, ó, quando a gente faz a simplificação, a gente vai obter quanto? 1 sobre 9, professor. Pronto, beleza. Então, fica mais prático. Coloco o resultado aqui, né? E já faço a simplificação ali na outra parte. Pronto, melhorou. Ok, certo. Então, como que a gente vai fazer essa simplificação aqui, professor? O 5 dividido por 5 é 1. E 15 dividido por 5 é igual a 3, certo? Então, a gente está simplificando o numerador com um denominador. Professor, mas eu não podia simplificar o 5 com 6? Não, porque não tem um número comum que divide o 5 e divide o 6. O número comum é o que divide o 5 e o 15, que é o 5. Ó. Tanto o 5 quanto o 15 são divisíveis por 5. Agora, tanto o 2 quanto o 6 são divisíveis por 2. Então, aqui a gente pode simplificar por 2. Ó, 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá quanto? Dá 3. Ô, professor, e daí, aí agora é só fazer o quê? Ó, entre si, multiplica os numeradores, 1 vezes 1 é 1, ou seja, o que restou da simplificação, e multiplica também os denominadores, 3 vezes 3, 9, né? Os denominadores que restaram aí após, né, a
né, simplificação. E aí o que que a gente encontrou? 1/9, ou seja, o mesmo resultado, né? Então, o mesmo resultado. Perfeito? Beleza? Show de bola, né? Tranquilo. Pronto, professor. Vamos lá. Certo. E quando a gente fala agora, né, sobre divisão, como funciona aqui o processo, né, em relação à divisão, a gente também tem essa circunstância com denominadores iguais e denominadores diferentes, professor? Sim. Então veja, ó, que com denominadores iguais, né, então, ó, quando tem denominadores iguais, é mais prático, né? Quando tem denominadores diferentes, a gente tem que, né, fazer um pouquinho processo a mais. Como assim, professor? No caso aqui, ó, a gente pode fazer o quê? O cancelamento, ó. A gente pode fazer o cancelamento aqui dos denominadores, ó, o cancelamento. Sobrou o quê? Sobrou 5. Na ordem que sobra, você vai representar, ó, primeiro o 5, depois o 10. Perfeito? Beleza? Ah, professor, aqui a gente pode simplificar por 5 e aqui também a gente pode simplificar por 5. Beleza, então a gente faz a simplificação. 5 por 5 é 1 e 10 por 5, quanto? É 2, ó. Opa, então a gente chegou ao resultado aqui, ó, 1/2. Então o resultado dessa divisão ali, né, da fração por outra fração, é 1/2, perfeito? Beleza? Professor, mas agora eu não posso cortar isso. Então o que que a gente vai utilizar aqui agora, ó? A gente conserva a primeira, então veja, ó, 5/6, e multiplica pelo inverso da segunda. Não tá 2/4, então a gente vai inverter, vai multiplicar por 4/2. Ah, então quer dizer o seguinte, ó, conserva, ó, conserva a primeira, ok? Primeira o quê? Primeira fração. Conserva a primeira fração. E inverte a segunda. Inverte a segunda. Inverte a segunda o quê, professor? A segunda fração. E a operação aqui é o que, ó? Vezes, né? Multiplica. A gente troca, né, a divisão por multiplicação. Perfeito? Beleza? Então, o que que a gente está fazendo aqui, ó? Professor, a gente está trocando, né, divisão por multiplicação, certo? Ok? Beleza, né? Então, ó, professor, beleza. Então, a gente o quê? Troca o sinal da operação, né? Troca a operação. Era divisão, passa a ser multiplicação. Sim, e daqui para lá, professor, aí você vai fazer o seguinte, ó. Veja que a gente pode, né, dividir aqui. Não pode dividir, ó? Pode sim, professor. A gente pode dividir esse valor aqui, ó, esse 4 com esse 2, professor. A gente pode dividir 4 dividido por 2 é igual a 2, não é isso? Exatamente, ó, 4 dividido por 2 é igual a 2, certo? E daí, professor, e daí o seguinte, ó, se eu multiplicar 5 vezes 2 é quanto? É 10. E aqui sobrou o quê? Sobra o 6. Ah, professor, a gente ainda pode simplificar isso por 2, não é isso? Exato. O professor já poderia simplificar lá na fração, tudo de uma vez, para não ficar fazendo processos, né, sucessivos de simplificação? Pode sim. Então, por 2 fica quanto? Fica 5/3. Perfeito? Então, 5/3 aqui, ó, o resultado. Perfeito? Beleza, né? Certo. Ok. Pronto, professor. Mas se fosse para simplificar tudo ali junto, como que ficaria, né? Como que faria isso aqui, né? Simplificando tudo ao mesmo tempo. Veja o seguinte, o que que a gente tem aqui, ó? Então, essa fração, né? Só pegando essa fração para a gente entender. A gente tem 5/6, ó, que multiplica, né? Que multiplica 4/2, certo? E aí que a gente pode observar o seguinte, ó. Se a gente divide aqui, ó, 6 dividido por 2 igual a 2, não é isso? E a gente pode o quê? Dividir aqui agora, ó, simplificar 2 por 2 é 1 e 6 por 2 dá quanto?
dá 3. Opa, o que que sobrou aqui, ó? 5, não é isso? Vezes 1, que é quanto? Que é 5. E aqui, ó, quando a gente simplificou 4, aqui, ó, 4, né, por 2 é 2, e 2 por 2 também é 1. Então, ó, quando a gente multiplica aqui também 3 vezes 1, quanto? 3. Perfeito? Beleza? Então, veja, ó, que a gente pode utilizar uma relação ou a outra, tanto faz, certo? Então, não tem, professor, tem obrigatoriedade de ser, né, uma coisa aqui? Não, não tem essa obrigatoriedade, né? Então, ó, a gente pode estar fazendo, né, de formas diferentes. O importante é o quê? É chegar, ó, ao mesmo resultado. Claro que de forma coerente, né? Você só não pode inventar, querer criar, né, situações, querer criar circunstâncias aí, né? Então não pode inventar, criar situações, criar circunstâncias. Beleza? Tranquilo, né? De boa. Ok? Isso aí. Show de bola. Bons estudos.